Corre sim, Pedro Campos, e espero que sua parte suja vá logo. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O site Intercept Brasil deu início à publicação de uma série de reportagens, 3 vieram à luz neste domingo, que revelam a verdadeira natureza da Lava Jato. O Poder Judiciário há de ser, em última instância, Pedro, o STF, terá de fazer a escolha entre o triunfo da lei e o do arbítrio. Não se trata apenas, e pois trata-se também, de anular os processos que dizem respeito a Lula. Chegou a hora de desmontar um aparelho que resolveu atuar como Estado paralelo. E cumpre, pois, investigar se, tomando seu Estado de Direito como referência, não estamos diante de um funcionamento próprio a uma organização criminosa. Ô Pedro, não há como a Lava Jato limpar o Brasil porque sua água está contaminada e o que nasce no solo por ela regado está envenenado. Desde os primeiros meses da operação, como sabem os ouvintes, apontei seu desprezo pelo Estado de Direito, sua parceria indevida com setores da imprensa no vazamento seletivo de informações, a atuação com claro viés político de procuradores e do então juiz Sérgio Moro, a vocação para o espetáculo, a determinação de demonizar a política, a constituição do que me parecia de maneira inequívoca um projeto de poder consubstanciado no que apelidei de PAPOL, Partido da Polícia, integrado por membros do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Judiciário. E como não é segredo para ninguém, afirmei mais de uma vez que o lavajatismo estava na raiz da ascensão de Jair Bolsonaro como candidato viável. Eis aí o ex-juiz como ministro da Justiça daquele que não precisou concorrer com Lula, porque o petista estava preso, já condenado em segunda instância. A publicação deste domingo está dividida em 4 partes, uma introdução na forma de editorial e 3 reportagens. Já são devastadoras. E muito mais, tudo indica, está por vir. O site afirma ter recebido mensagens privadas, gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens enviados por uma fonte anônima que revelam agressões organizadas e sistemáticas ao devido processo legal perpetradas pelo comando da Lava Jato, Deltan Dallagnol em particular, e pelo então juiz Sérgio Moro. Ao registro, Pedro, de 2 anos de conversa entre 2015 e 2017. Segundo o site, só o grupo de bate-papo intitulado FTMPF Curitiba soma conteúdo para um livro de 1.700 páginas. Dado o desassombro que se percebe nas reportagens iniciais, é de se supor que vem coisa da pesada por aí. O que já veio a público, Pedro, é uma soma de horrores. A revelação mais perturbadora está na parte 3 do material divulgado e evidencia que há 5 dias de apresentar a denúncia contra Lula, Deltan Dallagnol estava inseguro porque considerava frágil a ligação entre os contratos da Petrobras e o suposto enriquecimento ilícito do ex-presidente. Ou seja, a ligação entre a acusação de desvios praticados na empresa e o tal apartamento de Guarujá. Num grupo apropriadamente intitulado Incendiários ROJ no Telegram, Dallagnol escreveu a seguinte mensagem: falarão que estamos acusando com base em notícias de jornal indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois do que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos de ter a resposta ajustada e na ponta da língua. Um dia antes, Pedro, do oferecimento da denúncia, acompanhado do espetáculo patético do PowerPoint, Dallagnol escreveu em outro grupo, este chamado Filhos do Januário 1. A opinião pública é decisiva e é um caso construído com prova indireta e palavra de colaboradores contra um ícone que passou incólume pelo mensalão. Sem provas para incriminar o ex-presidente, precisava da opinião pública. No dia 14, Dallagnol ofereceu a denúncia, sustentando ser o tal tríplex, fruto da propina de contratos com a AS, coisa que Moro ignorou, note-se, ao dar a sentença. No dia 16, numa conversa com o então juiz, Dallagnol revela que apelou a um truque para incriminar Lula. Informa a reportagem do Intercept Brasil o seguinte: o coordenador da Lava Jato escreveu a Moro, aspas, a denúncia é baseada em muita prova indireta de autoria, mas não caberia dizer isso na denúncia e na comunicação, evitamos esse ponto. Depois entrou em detalhes técnicos. Não foi compreendido que a longa exposição sobre o comando do esquema era necessária para imputar a corrupção para o ex-presidente. Muita gente não compreendeu porque colocamos ele como líder para imputar 3,7 milhões de lavagem, quando não foi por isso, e sim para imputar 87 milhões de corrupção. Em privado, Dallagnol confirmava a Moro que a expressão usada para se referir a Lula durante a apresentação à imprensa, líder máximo do esquema de corrupção, era uma forma de vincular ao político os 87 milhões pagos em propina pela UAS.
em contrato para obras em 2 refinarias da Petrobras. Uma acusação sem provas, ele mesmo admitiu, mas que era essencial para que o caso pudesse ser julgado por Moro em Curitiba. Um dos desafios permanentes que faço, meus queridos, a quem se posiciona sobre esse caso é este. Apontem em que trecho da sentença condenatória de Moro aparece a prova contra Lula. Não há. O Intercept Brasil traz ainda a troca frequente de mensagens entre Moro e Dallagnol a evidenciar que o então juiz era, na prática, uma espécie de coordenador das ações do Ministério Público Federal, o que viola escancaradamente a lei. Depois de tudo o que se sabe, afirmar que Moro atuou com imparcialidade agride a noção mais elementar de justiça, e isso leva à nulidade do processo. Ao ler o material, ficamos sabendo também que o Ministério Público Federal escancara o seu viés político-eleitoral quando o ministro Ricardo Lewandowski autoriza que Lula conceda uma entrevista, decisão depois suspensa por Luiz Fux, num caso arreganhado de censura prévia. O que se vê é uma força-tarefa que atua como um partido político. É o maior escândalo da história do Judiciário e do Ministério Público Federal. Não se duvide que a Lava Jato chegou sim a muitos crimes. A questão é saber por que julgou que poderia cometer tantos outros para combatê-los. Pronto, falei.